Olá pessoal, boa noite, eu sou Alessandro Marim Pietro, estou aqui hoje para nossa live, que vamos conversar sobre o que fazer com as crianças nessa situação de distanciamento social. Olá pessoal, boa noite. Vamos tentar conversar um pouco com o pessoal da Cabriola Lúdica, que já está aqui, vou ver se eu consigo convidá-los, e eles vão hoje dar muitas orientações e sugestões de como... Quem vai conversar com a gente hoje é o Alvinho. E ele já deve estar entrando por aí. Vamos ver. Cadê ele? Conectando. Cadê você, cara? Tô lhe ouvindo, mas não tô lhe vendo. Você tá me vendo? Agora! E aí, meu amigo, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom, gente? Uma alegria estar Como aqui com está vocês você? hoje. Que legal! Então, Então, pessoal, esse é resistindo. Alvinho. Pois é, um brincante que eu conheço há bastante tempo. Quem me apresentou ele foi meu filho, quando tinha 1 ano de idade. E de lá para cá a gente continua trabalhando e se vendo juntos. Isso, Ele tem uma experiência grande na perspectiva do brincar, da cultura da infância. É uma pessoa que milita muito nessa área, faz muito trabalho nesse sentido. Então, hoje a ideia é falar sobre essa importância das crianças aproveitarem esse momento para brincar em casa com seus pais. E a ideia hoje é sempre trazer um convidado, uma pessoa que tem aí uma contribuição a dar, para falar basicamente de experiência, ou seja, de como ele vive a experiência do brincar com as crianças, com as famílias. Já ele vai falar sobre isso. E depois, em outro momento, dar sugestões para que os pais que estão nos ouvindo possam brincar com seus filhos de uma maneira isso bastante aí. interessante nessa situação muito difícil, que é uma situação difícil para o mundo todo, mas que a gente vai ter que passar com alegria e coragem. Então, Alvinho, meu amigo, conte para o pessoal que está nos ouvindo como é que começou essa sua ideia de dedicar a sua vida a esse ofício brincante. Então, boa noite, gente que está escutando a gente. É, Eu sempre fui uma criança muito brincante, né? Assim, eu tive a sorte de ser uma criança que brincava muito. E sempre fui muito conectado com a natureza, né, e com as artes. Sempre gostei muito de estar em contato com a música, com a dança. E sempre foi um desejo meu poder, né, viver de algo que eu pudesse estar em contato com todas essas coisas que me alimentavam muito e que me faziam muito bem. É um privilégio, E né? aí, oi? É um privilégio. Exatamente. E aí, durante a minha vida, eu sempre tive em contato com a música, mas nunca fui um músico, né? Eu já fiz teatro, mas não me considero um ator. Então, assim, não sou um bailarino. E aí eu queria, de alguma forma, que essas coisas todas que eu gostasse tanto fizessem parte do meu dia a dia, fizessem parte do meu fazer ali enquanto profissional. E aí, é, comecei essa jornada com a brincadeira em alguns acampamentos, em colônias de férias. Uhum. E aí Na foi o sua primeiro escola. contato que eu tive com a brincadeira e com algumas pessoas que pensavam bem parecido. Pessoas que traziam a poesia, que traziam a dança, que traziam a música e que isso reverberava no brincar da gente. Então, nessas colônias de férias, a gente ficava lá com as crianças, né, durante 15 dias, que era o período das férias. A gente era o monitor dessas crianças e aí a gente ia o dia todo fazendo algumas atividades, fazendo algumas brincadeiras. E foi aí que começou esse contato com a brincadeira. E Uhum. aí, com o tempo, eu fui crescendo lá nesse acampamento, fui virando o programador desse acampamento, que era quem criava os jogos, que era quem fazia toda a programação lá, que as crianças iam fazer, e fui vendo que existia algo mais, né, nessa brincadeira. Fui vendo que isso era algo que não era simplesmente aquele brincar que a gente achava ali, que a gente passava 15 dias.
E aí eu fui vendo que esses meus desejos de trazer a música, de trazer a dança, de trazer a poesia, de trazer o teatro, né, em algumas ocasiões que algumas brincadeiras ganhavam personagens, que ganhavam alguma contação de história. Então, tudo isso foi fazendo parte desse meu fazer. E aí o que eu costumo chamar de meu teste vocacional foi o documentário Tarja Branca, Sim. que eu assisti no Tarja Branca. Quem não assistiu, por favor, faça isso. O Tarja Branca pode mudar vidas, não é, Alvinho? Muda vidas, exatamente. E aí, a cada pessoa que ia dando o seu depoimento, ia aparecendo ali embaixo a profissão da pessoa, né? Então, Lídia Ortélio, etnomusicóloga, pesquisadora e tal. E cada pessoa que ia aparecendo a profissão. Até que apareceu Antônio Nóbrega. E aí, embaixo do nome dele tinha escrito multiartista. Aí, na mesma hora, eu falei, é isso aí. Eu acho que com isso daí eu posso dizer que eu sou qualquer coisa e de tudo. Então, eu posso trazer a brincadeira, posso trazer a dança, posso trazer a música. E aí fui me descobrindo. Aos poucos, fui mergulhando aí nesse universo da brincadeira. E Ô, levando Alvinho, isso mais a fundo, né? e como é que você acha que está o cenário brincante, o cenário da brincadeira para as crianças nessa situação de distanciamento social, aonde mais comumente os pais estão bastante perdidos, porque já estão um certo tempo, deixamos você meio mais para cá, justamente para isso, porque já sabíamos que quando chegasse agora, essa cara de férias que essa vivência em casa daria começaria a declinar, a cair, e o tédio, a repetição, essa vocação malabarista dos pais ia começar a ficar meio claudicada e a gente ia ter que inventar novas possibilidades. O que você imagina que está acontecendo na casa das pessoas em termos da brincadeira nesse período? Então, é uma questão mesmo, assim, né? No início foi clima de férias, né? E aos poucos foi tomando assim, com essa palavra pesada, esse clima de cárcere, né? Assim, mais compulsório, assim. Então, a gente tem uma questão no brincar, na brincadeira, que a brincadeira ela tem uma premissa fundamental, que ela é a liberdade, né? Ela é o desejo de quem está brincando, de estar brincando. Porque se a gente está fazendo alguma coisa, não porque a gente tem um desejo legítimo de fazer aquilo, mas se a gente está fazendo algo porque alguém está pedindo a gente para fazer, ou se a gente está seguindo os comandos de alguém, a gente não está propriamente brincando, né? Então, só que nesse momento agora, né, isso daí são em momentos normais de temperatura e pressão. Nesse caso do clima que a gente está vivendo agora, a brincadeira ela não está sendo mais algo que surge do espontâneo, né? Ela está tendo que ser uma ferramenta de redução de danos, ela está tendo que ser uma ferramenta de convivência mesmo, assim, para E que de as preservação relações. da saúde psíquica, né? Exatamente, exatamente. Tá muito relacionado uma coisa com a outra, porque eu acho que a gente conseguindo estabelecer em casa um clima brincante, né? Assim, a gente está nas entrelinhas dizendo que tá tudo tranquilo, assim, apesar de tudo, né? Apesar de tudo que se demanda para esse momento, estamos tão leves que conseguimos até brincar, né? Assim, nas entrelinhas a gente vai estar dizendo isso para os nossos filhos, para os nossos parentes em casa. Então, estabelecer esse clima brincante em casa vai com certeza dissolver essa tensão de uma certa forma, né? Eu acho que você toca, Alvinho, em dois aspectos. Eu queria só antes mandar um abraço para uma pessoa que está aí nos assistindo e que já nos viu trabalhar juntos, que é a Cláudia Valentim. Um abraço, Cláudia, que lá da Ford, Ah, você se lembra que fizemos um trabalho junto claro muito que lembro, interessante. sim. Exato. Muito. E Um eu acho abração, que você Cláudia. fala, Alvinho, que é uma coisa muito importante, são dois pontos fundamentais. A história da liberdade e a história da brincadeira como forma de transmutação da realidade. Então, alguém que brinca é alguém que sempre transforma a realidade. E a história da liberdade, uma pauta que eu acho que é muito importante a gente discutir com os pais, é que sim, é importante que os pais proponham brincadeiras para os seus filhos, mas é também importante que pais permitam um certo vazio para que as crianças construam suas próprias brincadeiras e mais ainda que os pais se disponham a entrar na loucura brincante dos seus filhos
mesmo que aquilo pareça um pouco sem sentido. É importante que os adultos façam um exercício de conexão com a sua própria criança, para que seja possível permitir a imersão de conteúdos simbólicos vindos da criança sem necessariamente serem propostos por adultos. Acho que esse é um tema importante. O que você acha disso? Exatamente. O ócio, né, assim, ele é fundamental e em várias culturas ele é considerado assim um elemento fundamental, né, na produção das artes, da filosofia, desse ócio que surge, né, algumas ideias. Então, é necessário, sim, olhar para esse momento de aquietação, de introspecção, né, e que a gente possa entender a importância desse ócio, sim. E você foi também essa questão de cada um se reconectar com essa criança, né? De cada um se reconectar com esse espírito brincante que é possível ter, assim, numa convivência em casa, de entrar justamente nessa piração aí, nesse devir que é a brincadeira das crianças, né? Porque é uma coisa assim que é muito perigosa, é de a gente estar fingindo que a gente está brincando, né? Isso daí é algo que é um risco muito grande, porque a gente não vai estar se conectando com a criança, né? E isso daí já faz a gente perder em muito naquele momento ali. Eu acho que se esse momento está trazendo alguma possibilidade para a gente, é a possibilidade da gente estar realmente presente nessa convivência com as crianças aí. Eu acho que essa sua fala é fundamental porque fala muito a favor de de outro tema que eu falei na outra live, que é a ideia de um livro chamado Devagar, onde a gente propõe um movimento de uma parentalidade mais slow, mais devagar, ou seja, que significa não é fazer as coisas lentamente, mas fazer as coisas com inteireza. Você está inteiro naquele momento, sim, poder dedicar um tempo para brincar com seu filho, para estar inteiro naquilo, sem outros distratores. E essa percepção que a criança tem sobre a perspectiva de um adulto investido inteiramente, plenamente, com todo o seu potencial simbólico para o brincar, isso tem dois efeitos, né? Um efeito que imagina para a criança, do ponto de vista afetivo, o significado disso, e a valorização da importância do brincar. Como você diz sobre a importância do brincar, muito mais brincando inteiramente com a criança do que propriamente com um discurso professado. E aí a minha pergunta é assim, a criança, quando ela brinca, a gente sabe que ela subverte a realidade, né? Então a gente costuma dizer que o brincar, ele tem por essência a transmutação, a transformação do brinquedo. Na hora que a criança pega uma caneta, essa caneta ela pode transformar numa espada, num boneco, numa ambulância, num bigode, numa luneta. Ela transforma aquele objeto caneta em diversas coisas. Então, o ato de brincar é meio que matasse aquele objeto para renascer infinitas possibilidades. E aí a discussão que eu queria fazer é, as crianças no Brasil, especialmente, imagino, as da classe social que estão nos ouvindo, elas têm inúmeros brinquedos, né? E a pergunta que eu quero fazer será que a gente não está precisando de menos brinquedos, de mais brincadeiras? Será que não está na hora desses pais aproveitarem todo esse manancial acumulado e talvez não utilizado para transformar esses brinquedos em atos de brincar? Muito, totalmente. Tem uma frase que eu acho que é muito legal, que é do Movimento pela Infância Livre do Consumismo, que é menos presentes e mais presença. Né? E eu acho que é exatamente isso, é uma oportunidade ótima para a gente se questionar quanto a essa quantidade de brinquedos, que talvez seja uma forma de tentar suprir essa falta de presença, né? Assim, que muitas vezes a vida corrida acaba acarretando, mas eu acho que é isso aí mesmo, assim, é uma possibilidade de estar refletindo sobre várias questões, né? Sobre essa possibilidade do brinquedo pronto, né? Até que ponto esse brinquedo industrializado, esse brinquedo pronto, até que ponto ele não esvazia, né, a criatividade das crianças, de poder ressignificar um objeto do dia a dia e transformar ele em mais de um brinquedo. Né? Um avião que a gente compra numa loja, ele dificilmente vai virar outro brinquedo que não seja um avião. Né? Mas aí um objeto de casa que se transforma num avião, numa espada, num trem, em milhares de outras coisas. E nesse momento que a criança faz isso, ela está ali, né, futucando aquele mundo simbólico e está causando uma série de outros desenvolvimentos para ela. Né?
Ele até pode, né, Alvinho, ser reconfigurado, ser transformado pelo lado do brincar, mas eu acho que a gente precisa ofertar menos objetos para que haja uma relação mais saudável com esses objetos, uma relação mais plural, uma relação mais inventiva. Quer dizer, que se a gente tampona Sim. esse sujeito cheio de objetos, a maior probabilidade é que ele tenha ali uma relação furtiva com aqueles objetos, nem brinque propriamente com esses brinquedos e nem consiga dar outro significado a esses brinquedos, né? Na sua experiência como brincante, as crianças, quando vocês propõem aquelas coisas maravilhosas que eu sei que vocês propõem, com objetos alternativos, com coisas completamente fora do padrão mais comum que as crianças têm, vocês notam resistência nas crianças ou vocês notam as crianças ávidas por essa transformação? Não escutei o final da pergunta, desculpa. Se você nota que as crianças resistem a essa novidade que vocês propõem, de lidar com objetos de outra maneira, de subverter a realidade, ou se vocês notam as crianças ávidas, interessadas nessa transformação? Então, acontece as duas coisas. Acontece as duas coisas. Como tem essa crescente aí de tecnologia, né, e de brinquedos mais tecnológicos, existe uma grande parte das crianças que está nessa busca cada vez mais por brinquedos mais tecnológicos, cada vez mais está acontecendo uma relação aí dessa fase de velocidade na comunicação, e eu acho que isso está se reverberando no dia a dia, né, assim, das crianças. Eu acho que isso está fazendo com que as crianças elas fiquem mais imediatistas, elas tenham menos tolerância para esperar, para estar dando o tempo das coisas, né? Então, assim, algumas crianças elas resistem um pouco quando a gente propõe algo mais subversivo, assim, algo mais de ressignificar. Mas algumas crianças, mas isso é muito rápido, né? Isso é muito rápido. É uma casca que se dissolve muito rapidamente e logo a gente consegue ir no profundo das crianças aí. E aí as coisas começam a surgir, é como se uma engrenagem que começasse a girar ali e depois ela se retroalimentasse ali. As ideias vão começando a surgir, elas vão imaginando mais coisas. E eu acho que é isso, né? Quanto mais a gente instiga esse imaginário, mais ele aflora, mais ele propõe novas coisas, né? E você tocou num assunto, Alvinho, muito importante, que é muitos pais preocupados com os tempos de exposição às telas, né? Então, é claro que a gente sabe, pais e mães que estão nos ouvindo, que esse é um tempo de maior exposição às telas mesmo, natural. Não dá para a gente ter aquele mesmo padrão que a gente teria se tivesse uma situação mais usual. Entretanto, é importante oferecer à criança na sua rotina a possibilidade de um brincar diversificado. E nesse sentido, é preciso fazer uma certa barra, uma certa interdição desse uso absoluto das tecnologias, porque é muito difícil concorrer com esse tipo de estímulo. Os jogos feitos na tecnologia, eles são feitos mesmo para a criança ficar vidrada naquilo, ligada naquilo. Então você precisa, enquanto adulto, ter a coragem, a sabedoria de dizer até aqui, agora é o momento para fazer outra coisa. E oferecer outras coisas que podem ser potencialmente interessantes. O que vocês têm ideias, sugestões? Tem aí já, vou querer algumas, né? Você tem aí alguma coisa que você já possa nos sugerir para essas mães e pais aflitos que estão nos ouvindo? Primeiro, eu vou até aproveitar uma frase que Emília Nunes falou aqui também na live que ela fez, que ela disse que onde tem livro tem leitura, né? Que ela costuma espalhar livros pela casa para que essa leitura ela fique mais fácil e mais acessível. Então, eu acho que com a brincadeira é algo parecido, né? Eu acho que é instalar um clima brincante, instalar e passar a ver novas possibilidades de brincadeira, porque se existir esse clima brincante, não vai precisar não deve precisar chegar um momento em que a mãe fale, pronto, agora chega de computador que a gente vai brincar aqui de alguma coisa. Se for desse jeito, não vai ser uma brincadeira, vai ser, deixa eu terminar aqui isso enquanto minha mãe quer que eu faça, o meu pai quer que eu faça, para que depois eu volte para a tela de celular ou de computador. Então eu acho que tem que ser algo legítimo, né? Acho que tem que ser algo realmente que mobilize todas as pessoas da casa, que todos estejam nesse clima de ludicidade, né? Assim, ludicidade no sentido mais da palavra de um estado de espírito, né? Que a gente se coloca para estar
participando de algo, e não o lúdico ser algo que vai ser colorido, ou que vai ser com músicas, ou outras coisas. O que eu acho, é que às vezes existe um caminho do meio aí que a gente precisa mesmo, às vezes, fazer uma interdição, porque eu noto que muitos pais, e aqui em casa também eu vejo isso, quando a gente diz, olha, então agora acabou o momento sei lá, videogame, que aqui o meu gosta muito, e vamos fazer outra coisa. Normalmente, quando essa proposta vem, não há muita resistência nessa troca, porque já se sabe, como você falou muito bem, que essa outra coisa está envolta numa ambiência, numa convocatória, num convite, que já se sabe do que significa, que muitas coisas podem ser produzidas. Então, às vezes, não é tão fácil para a criança, sozinho, abrir mão daquela sedução tão potente que os eletrônicos fazem, e esse auxílio parental pode ser útil. Agora, sem essa outra parte que você se refere muito acertadamente, não adianta, porque você vai precisar garantir que essa ambiência seja uma ambiência interessante e possível para que a criança apareça na sua potência, né? Isso, exatamente. Com certeza. E assim, como você falou, é um tempo em que vai ser naturalmente utilizado mais telas, né, e mais esses jogos tecnológicos. Então, talvez, se de repente na casa de alguém existir uma resistência maior a isso, né, uma dificuldade maior dessa negociação, talvez como conseguir ressignificar até esse uso da tela, né? Então, assim, a gente tem tentado, a gente tem feito algumas lives, dando alguns vídeos, dando algumas dicas, né, de brinquedos, de brincadeiras que dá para ser feitas aí, mas eu já estou começando a pensar, a desenvolver alguma brincadeira em que as crianças possam brincar umas com as outras, cada uma nas suas casas, mas que de alguma forma elas possam interagir nessa brincadeira, né, para que essa brincadeira ela ultrapasse essa fronteira da própria casa e ela acabe alcançando outras crianças, sem ser esses jogos que as crianças já costumam jogar online, né? Que tem muitos jogos isso que você está falando, luta, de combate e tal. É super legal, Alvin, é crucial, é usar a tecnologia justamente para manter essa integração, porque as crianças precisam se conectar com seus pares. Aqui em casa a gente tem uma experiência que eu acho que é importante partilhar com a família, né? A gente faz brincadeiras à distância, Luca com a prima, Luca com os amigos. A prima deu aula de dança pra gente, a gente fez ela dando aula, a gente imitando aqui, eles fazem brincadeiras em conjunto. Então, é usar esse aparato tecnológico para que as crianças se reconectem, e acho que essa é uma boa ideia. Filho, você quer contar aqui dessa experiência de brincar? Ó, olha quem tá aqui, Alvin, ó. Aí, seu brother aí. Grande Luca! E aí, meu velho? Peraí, calma. Desse ladinho. E aí, Luca? E aí? Tudo bem? Tudo. Conta aí, filho. Você brincando muito por aí? Tô brincando. Do que você tá brincando aqui? Conta pro pessoal aí. Eu tô brincando. Olha lá. Tô fazendo coisa pelo FaceTime. Uhum. Mas o que você gosta de brincar aqui em casa? O que você mais gosta de tudo? Jogar bola. Você tá jogando bola todo dia, né? Conta aí pro pessoal como é que eu vi vocês falando isso na outra live. Conta aí pro pessoal como é que você tá jogando bola aqui em casa. Dentro de casa. E a bola é a bola mesmo ou vocês fizeram outra bola? Não, bola mesmo. Com autorização bola dos vizinhos, mesmo, né? Foi, filho? Malu tá dizendo que hoje mesmo fizemos um desafio. Aí, ó, Malu tá contando, filho, que fez um desafio hoje com você pelo telefone. Conta aí como foi. Vocês tinham que fazer uma adivinhação, né? Você quer mandar um beijo pra alguém? Pra Malu. Manda um beijo então pra ela. Beijo. Luca! Ó, Alvin falando. Eu quero fazer um desafio para você agora também, então. Pode ser? Pode. Quero que você fale um trava-língua. Sabe o que é trava-língua? Não. Trava-língua é uma coisa que você tem que falar bem rápido e não pode se confundir nas palavras que você vai falar. E aí, se você conseguir falar tudo, você acerta. Se você errar, tem que tentar de novo, beleza? Alvinho, só um minuto. Cláudia, fala o nome do teu filho aí que tá assistindo a gente, que eu quero dar um oi pra ele, Luca também. Escreve aí o nome dele pra gente ver, Cláudia Valentim. Vai lá, Luca, agora, hein? Capricha. Quero ver se você vai falar assim, ó, Luquinha. Se o Papa papasse papa,
se o Papa papasse pão, o Papa tudo papava, seria o Papa papão. Eita, porra. Ah, você vai ter Consegue? que tentar também. Vamos lá, vamos lá. Se o Papa papasse... Se o Papa papasse papa, se o Papa papasse pão, papa, o se o Papa Papa tudo papasse papava, pão. seria o Papa papão. Tá todo mundo tentando em casa aí, minha gente? Tá difícil aqui, deve Quero tá ver, difícil todo aí. mundo tenta em casa aí, ó. Se o Papa papasse papa, se o Papa papasse pão, Pão. o Papa tudo Papa papava, seria o Papa papão. Bem Você rápido não agora. consegue? Rodrigo, um abraço, Rodrigo. Tenta aí você ver se você consegue falar se o Papa papasse... Como é? Papa, Papa. Se o Papa papasse pão. Se o Papa o papasse... Papa tudo papava, seria o Papa papão. O Papa tudo papava, seria o Papa papão. É. Agora você, vai. Se o Papa papasse papa. Se o Papa papasse papa, Se o Papa papasse pão. se o Papa papasse pão, O Papa tudo papasse. o Papa tudo papasse, O Papa seria papão. o Papa... O Papa É. seria papão. Agora eu quero ver tudo isso rápido. Ah, não. Se o Papa papasse pão. Quero ver você falar isso agora aqui, ó, abraço, Luca. Ó. Marina, tá se enrolando toda. Vamos Fala lá, assim, ó, Luca, ó. Aí, tio Beto, o rato Teto roeu a sujo, roupa do chão vídeo. sujo. Como é? Teto sujo, chão sujo. Teto sujo, chão sujo. Tá difícil, né? Não é tá fácil, não. Essa daí, o rato roeu a roupa do rei de Roma, também é uma boa. É um Essa é um trava-língua. clássico. Espera. O rato roeu a roupa do rei. A roupa do rei de Roma. Clássico esse, filho. Já conseguiu a outra? Teto sujo, chão sujo. Consegui, né? Ah, teto sujo, chão sujo. Teto sujo, chão sujo. É difícil, né, filho? Não é fácil não, viu, gente? Quer dar um recado pra mais alguém? Quer dar um beijo? É só pra Marina. Marina. Beleza. Tio Beto, tia Aninha estão aí também. Malu. Beijo para todo mundo. Valeu. Beijão, filhão. Vou trabalhar. Tchau. Beijo, Luca. Tchau. Então, Alvinho, o que você teria, além dos trava-línguas, o que você teria aí para nos mostrar nessa sua caixa de ideias aí? Bom, então, esses trava-línguas, né, eles são muito legais, assim, essas adivinhações, charadas, enigmas. É uma brincadeira muito legal para se brincar com a família toda reunida. Né? Assim, tem alguns níveis de dificuldade de trava-línguas, dependendo da idade das crianças. Você pode pegar um pouco mais simples, outro um pouco mais difíceis, para que a família toda vá participando. Né? Acho que é muito legal quando tem uma brincadeira que todo mundo consegue participar junto. Sem dúvida. Mas aí, uma outra questão que a gente tem que ver quando a gente vai pensar nessas brincadeiras é qual é a idade das crianças, né, que a gente está falando. Então, as crianças até 3 anos de idade, elas estão passando ali por aquele momento mais sensorial, uma fase mais, né, as descobertas delas estão sendo mais por essa busca sensório-motora, né? Então você acha que exploração sensorial seria bacana para essa galera? Para essas crianças aí, assim, esses vídeos que a gente tem feito dando dicas, a gente tem tentado ao máximo dar dicas com materiais bem simples, né? Porque não adianta nada agora a gente dar uma dica de um material que ninguém vai ter em casa e que não tem como sair para comprar. Então, por exemplo, eu deixei aqui já pronto, uma coisa que é muito legal são as garrafinhas sensoriais. Então, se você tem uma garrafinha dessa de garrafa PET, ou qualquer outra garrafa que você tenha transparente, que você possa colocar algumas coisinhas dentro, como anilina, como água, brinquedinhos. Isso daí, para as crianças até 3 anos, é um brinquedo que vai estimular o visual, né? Então, é um brinquedinho que é bem simples de fazer e que funciona bastante. Brinquedos com barulho, né? Então, aqui eu usei uma embalagenzinha de tinta guache com alguns grãos de milho. Então, barulhinho, brinquedos que produzam barulho, que tenham algo mais visual, né? Então, eu acho que construir um mobile algo que funciona bastante. Eu acho que ainda sobre essa questão sensorial, uma coisa que os pais podem fazer quando as crianças forem um pouquinho mais velhas é colocar, por exemplo, vários tipos de sons, fechar o olho e mexer para ela tentar adivinhar, numera, né, ou bota cores, e para elas tentarem adivinhar.
Ou fechar e botar O que é que tem vários dentro? cheiros. Ou seja, essa estimulação que é legal. Eu me lembro que quando o Luca tinha uns 2 anos, Fernanda fez uma caixa dessa, de papelão, então os meninos botavam a mão, cheiravam, ouviam e tal. E foi um super sucesso, os meninos adoraram. E foi toda feita com papelão e materiais de casa, meia e tal, coisas que a gente tem em casa e que é super legal. Aham. E aí eu acho que, como elas estão nessa busca mais, né, sensorial, eu acho que nessa idade as brincadeiras com o corpo são muito legais, né? As crianças elas estão descobrindo o corpo, estão descobrindo a bilateralidade ali. Então, tem várias brincadeiras cantadas que trazem essa coisa de brincar com o corpo, né? Então, algumas brincadeirinhas. Eu tenho até uma dica aqui, ó, de não sei se está dando para ver legal aí, Tá. que a gente pode... Eu vi as três meninas. Isso, de Lucilene Silva, que tem algumas brincadeiras cantadas, tem algumas brincadeiras ritmadas. Então, assim, dá uma pesquisada nessas brincadeiras, tem alguns lugares que ensinam como se brinca, né? Então, assim, algumas brincadeiras que estimulam a tocar no corpo da criança, então brincar onde que está a orelha, onde que está o nariz, onde que os dedos, mexer com o corpo. Então, eu acho que é uma conexão mais intimista, né, com essas crianças até 3 anos. É mais aquela presença ali incondicional, mas dá aquele conforto, aquele amparo para a criança que ela está numa fase mais emocional mesmo, né? Desenvolver essa parte mais... E você fala de uma coisa, Alvin, que eu acho que é muito importante para os pais que estão nos ouvindo, que é uma coisa que eu tenho falado muito e eu quero voltar a falar, é o seguinte: as crianças, elas constroem a realidade muito através do corpo. Estar numa situação de confinamento, quase sempre em apartamento, sem poder descer para o play, etc., é difícil para as crianças, porque elas têm impedido uma via de exploração, de interpretação e de construção da realidade, que é a via corporal. Então, os pais precisam adaptar as suas casas para que as crianças tenham mais movimentação corporal. Sim, é hora de guardar os objetos quebráveis. Sim, é hora de separar os móveis. É o momento de fazer um investimento para que as crianças possam explorar com o corpo essa realidade. Isso favorece uma série de aspectos, que eu não vou citar aqui para não ficar muito didático, mas um deles eu queria citar, que é a possibilidade da criança exercitar isso que é próprio, que é genuíno da maioria das crianças. Então, se os pais que estiverem nos ouvindo puderem fazer isso, eu acho que isso é uma dica super importante. E para as crianças um pouquinho depois dos 3, 4 anos, o que você sugere? Então, nesse caso, as crianças elas já estão no movimento mais expansivo, né? Elas já estão ganhando um pouco mais de habilidades corporais e tal, e elas estão já conseguindo entrar aí no mundo simbólico, né? Elas já estão conseguindo criar algo a partir do imaginário. Então, eu acho que cada criança é uma criança, né? Algumas crianças elas são mais corporais, elas são mais expansivas, algumas crianças elas são mais introspectivas mesmo, mais contidas. Então, eu acho que cabe a cada pai, cada mãe, cada avó e tia com quem as crianças moram, conhecer essa criança para saber, né, o que é que lhe agrada. Então, assim, para as crianças que têm essa necessidade de coisas mais corporais, né, como você bem falou, eu acho que é a hora de afastar os móveis, eu acho que é a hora de ressignificar o espaço. Então, algumas dicas que a gente deu foi com giz, que pode ser até giz de cera, nesse momento agora, durex, alguma fita que possa marcar o chão. Dá para fazer brincadeiras como amarelinha, como o jogo da velha, né? Tem uma variação muito grande de amarelinhas, tem várias brincadeiras que dá para fazer com tabuleiro no chão, dá para fazer tipo labirintos com esse giz, com esses durex, dá para construir pistas de corrida de tampinha, de garrafa PET, colocando alguns obstáculos. Então, o que eu acho que vale agora é estar atento ao que tem em casa que dá para se transformar em brinquedo. E, como você falou também, desapegar das coisas agora na sua ordem natural. Isso. Desapegar das obviedades. Tem uma fala aqui muito interessante, que é da Paty Miranda, perceber o que elas gostam. Então, isso tem sido uma dica que eu tenho falado de maneira muito contundente. Os pais precisam observar seus filhos e te retirar dali grandes ideias. E a Cláudia fala, tipo as crianças que gostam de lutar. Sim, brincar de lutar, não há nenhum problema. Muitos pais têm me procurado aflitos com o conteúdo das brincadeiras, meio que numa tentativa de moralizar as brincadeiras. Então, brincar de lutar não é bom,
Tipo, um determinado conteúdo de um filme que a criança quer trazer para a brincadeira e eles acham isso ruim. Veja, não há regras, não há leis. A única regra é não se machucar, ou não se machucar muito, não machucar o outro. É aquelas regras essenciais de preservação. Então, por exemplo, brincar de lutar pode ser muito bom, mas que tal, Cláudio, oferecer a ele uma outra possibilidade de brincar de lutar? Já pensou, por exemplo, lutar com os 2 pés amarrados? Ou já pensou lutar um com o pé amarrado no outro? Ou já pensou construir um outro tipo? Ou seja, é a partir dessa experiência do que a criança vai trazendo, Luta de peteleco. com os petelecos, né? Então, assim, é essa ideia de ir ressignificando e emprestando outros sentidos a essa experiência que a criança tão potentemente traz. Agora, pais que não se debruçam, que não se ajoelham, que não se dispõem a olhar o mundo com o olhar da sua criança, vai ter muita dificuldade de dar conta desse menino, de ajudá-lo a se entreter, e vai perder uma imensa oportunidade, uma oportunidade única de ser atravessado pela potência que é a possibilidade de você se permitir vivenciar experiências como essa com um filho. Então, é uma perda para os pais, é uma perda para as crianças. O convite aqui é para a gente ir para o chão, para a gente participar disso, para a gente tentar ver o que a criança está nos comunicando e escutar, não apenas o que ela verbaliza, mas também aquilo que ela nos comunica com o não verbal. Isso mesmo. E só essa coisa da brincadeira de lutar, né, Alessandro? As crianças, elas chegam, através da brincadeira, né, a brincadeira é como se ela fosse ali um tempo e espaço em que as crianças elas podem simular a realidade para testar várias coisas sem que acarretem os riscos que a vida real acarreta, né? Então a gente se coloca em risco na brincadeira para conhecer o que é o risco, para conhecer o que é o medo, para conhecer o que é o não conseguir. Então eu acho que quando as crianças brincam dessas coisas mais corporais, né, eu acho que o baleado é um exemplo disso, o garrafão, para quem brincou de garrafão, as brincadeiras que são mais corporais, eu acho que nada mais são do que exemplos de crianças se testando, né, e se permitindo. E, inclusive, essas brincadeiras que são mais, digamos, agressivas, né, nas entrelinhas ali, é como se para participar dessa brincadeira, você precisasse ser muito mais obediente às regras do que outras brincadeiras que não são tão assim. Né? Assim, brincadeiras que trazem essa coisa mais corporal, eu acho que, ao invés de tornar as crianças adultos violentos, eu acho que é justamente o contrário. Crianças que brincam disso, numa segurança da brincadeira e na permissividade ali de um combinado, né, coletivo, tornam-se crianças que não vão ser violentas, né, que vão saber como lidar diante dessa violência consentida, né? Então acho que é uma experiência que é válida também. Claro, é muito desde que não machuque, né? Claro, é muito importante, Alvinho, a gente pensar que quando a criança ela faz isso, ela está atualizando uma série de conteúdos psíquicos extremamente importantes para o seu desenvolvimento. Então, o que Alvinho fala é de uma potência extremamente relevante que merece toda a atenção. A criança que pode simbolizar o risco, simbolizar a dor, simbolizar a dúvida, simbolizar o limite no plano simbólico do brincar, ela está aproveitando o máximo da potência que o brincar pode oferecer para que ela se desenvolva com saúde. A criança que não faz isso é uma criança que está em risco, porque só vai restar ela fazer isso na ordem do real. Ela não vai ter a possibilidade de fazer isso no plano simbólico. Então, pais que possam sustentar para os seus filhos essa possibilidade estão oferecendo não apenas para os seus filhos algo muito potente, mas estão oferecendo para o mundo uma geração de crianças que não vai precisar testar a violência, testar o desafio, testar o enfrentamento na ordem da realidade, porque já o fez a contento no plano simbólico. A infância é o tempo do inédito, é o tempo onde tudo é novo, é o tempo onde todas as ideias... Essa live é uma ideia infantil, porque foi graças à nossa experiência, minha e sua como crianças, que nós tivemos essa ideia. Tudo que é novo, tudo que é inovação, vem dessa experiência com criança. Então, pais, não ceifem, não cortem a criatividade, não cortem a virulência positiva que a vivência de uma infância plena pode trazer para o mundo, porque essa é a maior contribuição social, econômica, política que a infância pode dar para o mundo. Exatamente. E até pensando num cenário futuro não tão otimista, né, Alessandro? Sim. Se a gente tiver crianças que brinquem hoje, no caso de termos um outro cenário parecido com esse, com certeza serão adultos que tomarão atitudes muito mais
sensatas e coerentes, né? Então, não vão que a gente cometer os faça isso. disparates políticos que nós estamos vendo hoje, né? Seguramente. Exatamente, exatamente. Então, se talvez daqui a 40 anos eu seja um idoso que seja dispensado ou não de um tratamento por uma criança dessa que brincou ou não. Então, que eu pare nas mãos de uma criança que brincou, né? Assim, seria ótimo. com certeza ela vai ser muito mais humana e muito mais sensata na hora de tomar essas decisões. Assim, Alvinho, tem uma se formos pergunta pensar... de um pai que pergunta assim, se depois dessa situação que a gente está vivendo, se haverá uma alteração do brincar, no sentido do cuidado. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. No sentido de cuidado em relação à contaminação com o vírus. Entendi agora a pergunta. Pai, eu acredito, vamos ver o que o Alvinho tem a dizer, eu acredito que sim. Que provavelmente a gente vai ter que tomar cuidado. É possível que as escolas sejam as instituições que mais demorem a voltar, porque é uma aglomeração bastante significativa. Então, a gente vai ter que pensar alternativas para isso. Tudo que a gente fizer nesse sentido agora é futurologia, porque a gente não tem experiências concretas que possam basear as nossas previsões. Mas, sim, eu acredito que as crianças vão aprender uma nova etiqueta, um novo protocolo de funcionamento do ponto de vista respiratório, porque essas questões do contágio elas vão persistir, felizmente com uma curva achatada, com uma curva que não vai colapsar o sistema de saúde, mas que o contágio, diferente do que seria o contágio agudo de uma vez só, ele vai se dar de maneira mais branda, porém por mais tempo. Então é possível que por mais tempo a gente conviva com esse fantasma do contágio. E aí a gente vai ter que se reinventar de novo, não é, Alvinho? Assim, eu acho que, de uma forma geral, a vida das pessoas não vai ser a mesma depois disso, né? A gente vai tocar nas coisas e nas outras pessoas sempre com aquele pensamentozinho ali, né? Esse resquício dessa fase que a gente passou. Eu vejo, quando eu via cenas de alguns países, né, como China e Japão, em que as pessoas saem nas ruas com... muito mais pessoas saem nas ruas com máscaras, isso era uma imagem que sempre mexia comigo. E hoje, vendo essas pessoas aqui em Salvador fazendo isso, né, é como se algo que eu achei que não chegasse aqui já tivesse chegado. Então eu acho que é isso, chegou e a gente vai ter que se reinventar mesmo. As pessoas, eu acho que vão estar mais preocupadas com higiene, vão estar mais preocupadas com os vírus de uma forma geral, né, como não era tão preocupados, e a brincadeira não vai ser diferente. Com e a gente tem vai que ter pensar, Alvinho, que para o Brasil isso é especialmente complicado por duas dimensões. Uma dimensão socioeconômica, nós temos aqui, por exemplo, na nossa cidade, uma quantidade mínima de pessoas numa condição social ok, e uma quantidade enorme de pessoas numa situação social bastante difícil, bastante precária, de moradia, de esgotamento sanitário, de acesso à educação, saúde, políticas públicas das mais diversas. Então isso é um problemão. Sim. A gente tem esse problema social enorme. E a gente tem uma característica cultural, que é essa característica como a minha, né? De falar com a mão, de se expressar, a gente se abraça, a gente, né, se pegar, a gente se pega e tal. Então, assim, no Brasil isso é forte, no Nordeste isso é mais forte, e na Bahia isso é sem precedentes, né? Isso ultrapassa o limite do possível da interpretação. Então, acho que para a gente, especialmente na Bahia, a gente vai ter realmente dificuldade de fazer as crianças entenderem esse novo protocolo, essa nova etiqueta, e isso vai ser mais uma das nossas travessias. O que a gente está testemunhando, eu até escrevi um texto sobre isso a partir de uma entrevista do Michel Maffezoli, que é uma crise, uma transição civilizatória, e que a gente está vendo coisas terríveis, fatais, que a gente gostaria de não ver, coexistirem com coisas incríveis, que a gente não imaginou que fossem ser possíveis. Então, a humanidade é isso, né? É tudo de melhor e tudo de pior ao mesmo tempo. Nós somos essa contradição. E se eu tiver que escolher um lado, eu vou sempre escolher iluminar o lado das transformações positivas. E eu sempre acho, Alvinho, e seu trabalho ele fala muito disso, que as crianças elas iluminam esse lado meio que quase obviamente, quase que instintivamente. Você percebe assim? Sim, sim. Com certeza. As crianças, elas é como se elas... aquilo que eu falei da ludicidade, né? A ludicidade, ela é, na verdade, um estado de espírito em que a gente está plenamente conectado com aquilo que a gente está fazendo no momento que a gente está fazendo.
né? A gente não se transporta dali daquele momento para futuros julgamentos ou consequências do que a gente está fazendo. Então, quando você está nesse total plenitude de presença, você está num estado lúdico. E a criança, ela está nisso o tempo todo. A criança, ela não está brincando, ela é brincando. E estar nesse estado de espírito o tempo todo, com certeza faz delas diferentes. E aí essa é a preocupação, da gente não podar isso, como você falou, de não ceifar isso, porque a criança que ela consegue brincar durante a sua primeira infância, que ela está desenvolvendo esse cérebro mais emocional, né, ela consegue ser livre para criar e para brincar e para vivenciar toda essa infância brincando, com certeza quando ela entrar no racional, isso vai ser influenciado, né? Ela vai ser uma criança que vai funcionar com o racional de uma forma muito mais elaborada e controlada do que crianças que não brincam, né? Assim, e uma outra coisa que eu daria como dica é de que quando os pais e mães e pessoas da família estiverem brincando com as crianças, que estejam brincando mesmo, que a gente não tente pedagogizar a brincadeira, que a gente não tente naquele momento ali aproveitar para ensinar alguma coisa, né? Se a gente sabe aquelas brincadeiras de a criança tá brincando de alguma coisa e aí vem um adulto na hora e que número é esse daqui? E que cor é essa? Sabe? A hora da brincadeira é hora de brincar, não é hora de ele aprender alguma coisa. E quanto menos você tenta ensinar algo através da brincadeira, mais a criança aprende. Não tenha dúvida disso. Crucial, Alvinho, você toca num tema crucial, que é a tentativa de cooptar a criança e, de alguma maneira, a vivência da sua infância a uma lógica produtiva, economicista. Isso é a partir de uma lógica de meritocracia infantil, é como se a criança precisasse dar sinais. A essência da brincadeira, é a não produtividade. Aliás, o Andy Warhol falou isso, que o fundamento de uma arte é ser inútil. É justamente porque ela não tem utilidade que ela não é um artesanato. E a utilidade dela é não ser útil para transfigurar a realidade. Ou seja, a gente sabe que a arte existe porque a vida não basta. Então é isso que a gente tem que pensar. A criança, ela brinca porque a vida não basta. A essência do humano é viver uma vida inventada. A essência do humano é se reinventar. E talvez a criança seja o exemplo mais que humano em nós, porque quase que não existe criança que não se reinvente. Quase é impossível pensar uma criança que vive a sua infância sem se reinventar. Existem crianças que tiveram suas infâncias ceifadas, cortadas, impedidas por uma série de circunstâncias. Estas talvez não tenham muita chance de se reinventar porque não estão vivendo a infância. Mas a criança que tem a chance de viver a sua infância, ela essencialmente se reinventa e ela essencialmente, portanto, revela aquilo que nós temos de mais humano. E tentar cooptar a brincadeira para estes objetivos é retirar da ideia de que a brincadeira em si, ela não é o suficiente. É como se a brincadeira fosse um meio para algo melhor, para algo maior, para algo que vai se atingir. A brincadeira é o fim. É para brincar. A brincadeira, ela é importantíssima, ela tem que ser valorizada, ela tem que ter lugar, ela tem que ter uma pauta garantida na sociedade, nos prédios, nas casas, nas praças públicas, nas escolas, na vida de toda pessoa, de qualquer idade, mas especialmente daquelas que estão tendo a oportunidade de viver plenamente sua infância. Com certeza. E aos poucos, a gente tem uma cultura que parece que quanto mais a gente cresce, menos a gente deve brincar, né? A gente vê as crianças que vão para a escolinha e aí começam só brincando, aí daqui a pouco começa a diminuir a brincadeira e ter alguns deveres de casa, e aí daqui a pouco chega uma hora que a brincadeira ela é reduzida somente a hora do recreio. Então ela tem uma parte de conteúdo e uma parte reduzida de recreio, e aí depois esse recreio ele muda de nome, ele não é mais recreio, ele é intervalo, já muda a cara desse recreio, ele já não é mais para brincar, ele é apenas um intervalo, e depois esse intervalo ele vai sendo usado para dar conta dos conteúdos que não foram dados no momento da aula. Então cada vez mais a brincadeira ela vai sendo descredenciada, né? Ela vai sendo desvalorizada e vai sendo colocada como o oposto da seriedade, como o oposto da responsabilidade. E aí ela vai perdendo uma lógica, né, Alvinho, de produtividade da infância, como se a criança precisa ser produtiva o tempo inteiro. E a gente está vendo a aflição das escolas agora e dos pais em ter que lidar com essa lógica de produtividade dentro de casa.
e o que eu sempre tenho dito para os pais que estão nos ouvindo, o essencial é preservar a saúde psíquica das crianças, preservar a saúde psíquica de todos nós, porque se nós atravessarmos isso, a produtividade vai ser restabelecida de uma outra maneira. Se ficarmos tão focados na produtividade e transformar a vida dos nossos filhos numa linha de montagem Taylor Fordista, nós vamos causar um prejuízo enorme, não somente para a vida deles, mas para a infância como um todo. Tem uma mãe que me faz uma pergunta a respeito de uma menina, de uma filha um pouco mais velha, adolescente, que ela disse: eu não aguento mais conversar e tal, etc. E talvez o que a gente possa propor, a gente vai fazer uma live só sobre adolescência, tá? E a gente vai poder conversar sobre isso mais plenamente. No domingo vamos falar muito da adolescência. Mas o que eu queria dizer é que talvez também a gente possa expandir essa ideia do brincar, a gente está falando muito da criança, mas também para brincar com o adolescente. Então, assim, também dá para brincar com o adolescente de brincadeiras. Não. Eu me lembro uma vez, a gente na casa com a família e tal, na praia, que nós inventamos uma caça ao tesouro e os adolescentes adoraram os marmanjões lá, tudo com mais de 20 anos. Se divertiram, foi super divertido na época da Páscoa, salvo engano. E a gente escolheu ovos e tal, e tinha enigmas, e tinha criança de meu filho pequenininho, tinha homens maiores do que eu, e todo mundo brincando, e foi super legal. Então dá também para brincar com adolescentes, né, Alvin? Não, e outra coisa, foi a mãe dela que perguntou isso, que falou isso? Foi. A mãe dessa garota e outra, de 16 anos. Se a mãe dela se propuser a brincar, não vai ser ela que vai se negar, né? Assim, é verdade. Eu acho que se ela não vai se achar velha demais para brincar se a mãe dela estiver convidando ela para brincar. Mas claro que tem que ser algo que esse desejo tem que ser genuíno, né? A mãe não vai obrigar a filha a brincar de alguma coisa e achar que isso vai fazer bem a ela. De jeito nenhum, né? Mas eu acho que tem como você brincar com adolescentes, né? Com adultos, a gente brinca com adultos também. Então, eu acho que é saber ali o que está nos desejos dela, da filha dela, e, de repente, convidar a filha dela para estar em um lugar de propor uma brincadeira para uma criança mais jovem. Né? Eu acho que até uma dica para as famílias que têm crianças de idades diferentes, né? De repente, um mais velho se colocar em um lugar que normalmente ele não está na casa, de ser guiado por um menor, né, de estar num papel que quebre essa hierarquia de irmão mais velho, de caçula. Eu acho que é convidar para perceber o outro, né, as crianças que estão numa fase mais egocêntrica, de convidar elas a perceber o outro, do que será que o outro quer brincar, o que será que o outro está sentindo. Disso, né? De repente mexer nessa estrutura, né? E tem, Alvin, uma frase aqui da Irlane, que é psicóloga, trabalha lá comigo. Um beijo, Irlane. E é assim, uma pessoa que eu tenho uma referência, um respeito absoluto pelo trabalho. Ela diz o seguinte: quem brinca com criança mais aprende do que ensina. Então fica esse recado aí para a mãe, que talvez seja uma boa maneira da gente aprender sobre os nossos filhos, especialmente nessa idade tão difícil que é a adolescência, que a gente não percebe eles muito bem. E a Luciana, fisioterapeuta, minha amiga lá de São Paulo, falou uma coisa muito interessante, assim, a ideia dos adultos também poderem brincar com uma maneira de resgatar essa perspectiva física. Eu tirei uma foto de um percurso que eu fiz aqui com o Luca e tal, e a minha fisioterapeuta aqui da Bahia viu e falou: eu estava preocupado com a história dos seus movimentos e tal, mas estou vendo que você está se movimentando um bocado. Então, se você estiver fazendo brincadeira desse tipo aí todo dia, tá ótimo. Então, essa ideia de que, às vezes, os movimentos naturais, aqueles movimentos que estão mais ligados à necessidade, eles são suficientes também para a gente produzir aquela necessidade de atividade física que nós, como adultos, precisamos manter para manter a nossa saúde, a nossa sanidade nesses momentos tão difíceis, né? Com certeza. Tem alguns movimentos, né, que eles são movimentos genuínos da criança, de puxar, de empurrar, de pular, de rolar. E a gente vai deixando de fazer esses movimentos à medida que a gente vai agachar, levantar, tendo responsabilidades, né, mais sérias, né? Uhum. Então, aliás, a gente vai perdendo esse... Nós tivemos essa experiência, né, de fazer essa turma lá de São Paulo, os adultos todos brincarem, e eles mergulharam na brincadeira e foi interessantíssimo. Foi revelador para muita gente ali, né? Não é? Pois é. Lembro então, de um que falou da relação com o filho, que lembrou de alguns momentos com o filho, da dificuldade que ele sente de brincar com o filho, né? Então, isso revela muito sobre a gente, né? É um exercício de autoconhecimento, de autorreflexão. Então, brincar, pais que estão nos assistindo, que tal, né, se fantasiar hoje e jantar na mesa da sala vestido de um personagem diferente? Então, que tal, ao invés de chegar na sala engateando com seu filho nas costas, como se estivesse atravessando um rio perigoso,
Ou que tal brincar de esconde-esconde da maneira antiga? Ou seja, que tal inventar essas possibilidades, né? De fazer coisas novas com o corpo. Isso não está restrito às crianças, isso é para todo mundo, para todo mundo. Se a gente se permitir isso, é difícil uma criança ou um adolescente não topar. Vão achar estranho, vão olhar de canto de olho, vão achar que você está possuído por um espírito estranho, mas já já o susto passa e ele diz, olha, deixa eu ver qual é de mesmo, pelo menos para ele parar, e de repente, quando você menos Com vê, certeza. alguma coisa acontece ali, né, Alvinho? E aí a magia da história, o pó de pirlim-pim-pim aparece e a coisa acontece, né? Com certeza, com certeza. Não tenho dúvida que vai acontecer muita coisa. E assim, uma dica é você pensar em readaptar algumas brincadeiras para que elas caibam na sua casa, né? Então, talvez alguma brincadeira não caiba, mas se você modificar o jeito de brincar, ela caiba. Por exemplo, um esconde-esconde, que quem não tem um apartamento muito grande ou uma casa muito grande, tem um tipo de esconde-esconde, por exemplo, que a pessoa que está contando, quando ela encontra as pessoas, ela aponta, 1, 2, 3, visto, por exemplo, o Alessandro. E aí a pessoa que foi encontrada tem que ir atrás dela na fila e ir andando junto com ela. E aí toda vez que uma pessoa que está escondida der um tchau para quem está atrás, a pessoa que está atrás pode sair de fininho e voltar para se esconder. Então é um esconde-esconde que ele nunca acaba. Então as pessoas ficam aparecendo, dando tchauzinho. O nome dessa brincadeira é tchauzinho. Porque você salva as pessoas que estão com tchauzinho. Então isso daí não precisa ter um espaço muito grande. Dá para se ficar atrás de um sofá, atrás de uma cadeira, embaixo de um lençol, e aí a brincadeira vai se readaptando para caber na sua casa. Então, se uma bandeirinha não cabe, como que dá para fazer de uma forma que ela caiba? Então, vai aí cavucando a cabeça, vai futucando a memória de brincadeiras que vocês brincavam quando era criança, como que dava para adaptar. E sabe, Alvinho, que me ocorreu aqui, tem muita possibilidade. a ideia é assim, na hora que surgir uma maluquice dessa na sua cabeça, não tampone pela crítica, não impeça que apareça, não se julgue, arrisque, invente, é hora para isso, estamos em quarentena, quase um vale tudo, ninguém sabe no que isso vai dar, então aproveita essa situação tão difícil que a gente está vivendo para se autorizar a inventar essas doideiras, porque quando a doideira vem é quando a criança irrompe, e a gente dá um jeito de tamponar, de silenciar, a gente precisa permitir que a criança de vez em quando apareça, porque isso é saudável para todo mundo, seguramente teremos um mundo menos violento, menos destrutivo, menos complicado. Eu queria enormemente agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, o tempo voou, já são 9, quase 30, a gente tem 3 minutos para encerrar, então eu queria dizer que na quarta-feira sempre a gente vai ter um convidado ilustre, bacanérrimo, genial, como o meu querido Alvinho. Na próxima quarta vamos falar com o pessoal da São Jogue, que é uma galera que faz uma curadoria de jogos de tabuleiro espetacular aqui em Salvador. Massa para os adolescentes, massa para as crianças, massa para os idosos, massa para os adultos, massa para todas as idades. Na sexta-feira, com o Dr. Marcos Barros, falando da questão da saúde, cuidando do cuidador. E no domingo, eu sozinho, para tirar dúvidas de toda semana. Então, eu queria ouvir que você se despedisse, agradecesse, falasse aí a sua última mensagem. Se você tiver alguma coisa que você queira divulgar do teu trabalho para o pessoal seguir, seria ótimo. Então, eu queria ver, Alessandro, a possibilidade da gente deixar algumas dicas aí para o pessoal poder consultar depois, de referências de livros, que tem algumas brincadeiras. Amanhã as meninas colhem isso e publicam e te mandam para você publicar também, tanto na minha rede quanto na sua. Legal. Dicas de referência. E aí a gente dá mais dicas de brincadeiras, mais possibilidades, ideias aí para o pessoal interagir um com o outro. E, assim, a gente precisa proteger as nossas crianças, né? Elas, com certeza, são muito sensitivas e elas captam essa ansiedade que fica nas entrelinhas. Então, vamos tentar, de alguma forma, deixar um ambiente mais leve, mais lúdico, mais brincante, para que as crianças passem ilesas aí a esse momento e a gente vá seguindo, né? E olha o que as crianças são capazes, né? Nos uniu para sempre, né? Luca nos uniu. A gente está aqui hoje, anos depois, 6 anos depois, trabalhando juntos e lutando pela mesma coisa, né? Queria agradecer enormemente, Alvinho, sua parceria, sua colaboração na vida. Alvinho é um cara que tem participado de vários momentos importantes da minha vida. Queria agradecer por quem você é, pelo trabalho que você faz, pelo estudo sério, cuidadoso, pela forma maravilhosa que você tem de respeitar, de valorizar as crianças, tá? Queria falar que, por favor, sigam este rapaz e a sua organização, que é o @cabriolalúdica.
E Isso. agradecer a todo mundo que está aqui nos ouvindo e dizer que a gente vai continuar firme nessas lives, porque o retorno que a gente tem tido é que as pessoas estão se sentindo acolhidas, estão sendo ajudadas, então a gente está incansável nessa Muito. proposta. Eu tô Um vendo abraço todas. grande, viu, meu velho? Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, conte comigo sempre. Vou Um contar beijo com para todo mundo que certeza. tá vendo a gente aí. Valeu. Um abraço, pessoal. Beijo Até para mais. Luca e para Nanda. Eu dou sim, velho. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau, gente.